Galera, hoje eu vou testar um software que a gente acabou ficando devendo para vocês na correria de fazer a análise. A gente não conseguiu em tempo dar uma olhada neste cara aqui que eu tenho na minha frente, que é o NVIDIA Broadcast. É um recurso que está chegando junto com a série 30 de placas da NVIDIA e que já está disponível para todo mundo que tem uma placa da série 30, mas usa aí parcelas do hardware que foram introduzidas com a série 20. São aqueles microextensores, esse tipo de coisa, por uma função extra que vai ser bem interessante para quem faz lives ou produz conteúdo. Então, nós já temos uma parte dele aqui, talvez vocês já estão reconhecendo, que é o microfone. Então, você vê, nós temos basicamente aqui o RTX Voice, ele foi incorporado para dentro do Broadcast e ele já está em ação, inclusive aqui. Estou usando o Default Device, mas é basicamente o HyperX Quadcast, que ele está fazendo aí a melhora do som. E você tem a possibilidade de tirar ou ligar o efeito de redução de ruído. Eu, inclusive, enquanto a gente está fazendo aqui, eu já estou com ele operando, tá aqui gravando. E como você pode ver, a curva no mixer aqui do Streamlabs tem uma variação notável entre o Quadcast puro, que é o aqui de baixo, e o NVIDIA Broadcast já fazendo essa limpeza do áudio. Então eu vou fazer um teste, a gente tem o pessoal fazendo obra aqui do lado. Deixa eu abrir a janela. E vou dar uma ideia para vocês da diferença de áudio que está rolando. Então, vamos ver se aquela Makita entra em ação, ela não me decepciona. Usa a Makita. Toda vez que eu tento gravar um vídeo tem a Makita e agora, justo quando eu quero mostrar o track fazendo barulho, não está fazendo barulho. Tipo, talvez vocês já estejam notando a diferença, inclusive nós estamos capturando as duas fontes de áudio ao mesmo tempo para facilitar a comparação. Se você pegar a minha frase, agora dá para talvez ouvir um som de trânsito ao fundo, e agora nesse mesmo momento você vê que o som ambiente provavelmente desaparece. Isso é o RTX Voice em ação, a gente está usando ele em intensidade máxima. E o resultado é um Diego falando com bateção e outro sem. Então deve dar uma boa ajuda. Agora sim! É assim que eu gosto. Então, ó, compara eu falando agora. Vai ter a versão com e a versão sem o RTX Voice, tentando, dentro do possível, fazer com que nossos amigos da Makita ferrem todos os vídeos aqui do Adrenaline por causa dessa, seja lá o que for que eles estão fazendo aqui do lado. Então você tem a possibilidade de tirar ruídos de fundo. Claro que aqui a gente está numa situação um pouquinho mais extrema, mas é bem-vindo. A gente já testou o RTX Voice, ele tem problema de estar em beta ainda, quer dizer, ele tem ainda seus bugs, apesar de não aparecer mais beta aqui, ó. No software, a gente sabe que às vezes ele dá uma bugadinha com alguns softwares, é bom ficar de olho, mas se você não tem um lugar adequado para áudio, definitivamente é muito bom. Por exemplo, escuta essa frase de novo sem o RTX Voice. Se você não tem um lugar adequado para áudio, definitivamente é muito bom. Por exemplo, escuta essa frase de novo sem o RTX Voice. Beleza, vamos fechar. Muito obrigado pela participação, galera barulhenta. Mas o RTX Voice, a gente já conhecia, já era um recurso que tínhamos antes. Inclusive, ele pode funcionar de duas formas. Ele pode tirar o ruído do seu microfone quando você está gravando, ou você pode usar ele para tirar o ruído do que você está ouvindo. Então, por exemplo, se você tem, sei lá, um amigo com um microfone ridiculamente barulhento, ele pode tirar o ruído da mesma forma do som dele ou do áudio que você está ouvindo no seu PC. Então, ele funciona nessas duas formas de retirar redução de ruído de fundo. Mas foi introduzido este carinha aqui, que é o câmera. Esse está em beta. Esse realmente está aparecendo beta escrito do lado. E o que ele faz? Eu já tinha habilitado, deixa eu desabilitar primeiro para vocês verem. Então aqui estou eu, na captura. Estou usando a Logitech StreamCam, que é o que está capturando eu nesse cenário levemente bagunçado, que estava escondido, coisa bagunçada aqui desse lado de vocês, a minha camiseta que eu joguei no chão, antes de começar a gravar. Essas coisas estavam todas escondidas, mas digamos que você tem um cenário aí que está bagunçado e você quer tirar a atenção dele, você pode fazer isso aqui, ó. Tadã! Pode ajustar a intensidade, né? Então, tipo, menos intenso e mais intenso. E basta adicionar, por exemplo, no Streamlabs, eu já tenho ele como fonte aqui. As coisas que eu estou mudando, inclusive, já devem estar impactando no resultado ali atrás, ó. Então, reduzi a intensidade, tirei o filtro. Você consegue deixar prontinho para entrar em ação. E esse é um dos efeitos possíveis. Então, por exemplo, se eu quero remover o fundo, posso estar no Void,
posso substituir o fundo. Então, por exemplo, vamos casualmente pegar uma imagem de uma cozinha qualquer, com muitas espátulas. Então, vê que ficou já legal o efeito. Ele não é 100%. Então, por exemplo, a inteligência artificial está pirando com algumas coisas, tipo, ela não sabe o que fazer com o podcast. Tipo, se minha mão não está na região do podcast, ele não sabe o que fazer. Se eu aproxima, daí às vezes ele coloca. Se eu tiro a mão, ele meio que desaparece. Se eu tô com a mão nessa região, ele não tem nenhum. Ele tá bem na dúvida sobre o que ele tem que fazer com esse microfone. Então ele tá meio que piscando. Claro que se eu fizer isso aqui, ó. Pronto. Então a gente já fez testes aqui no Adrena. Já vimos que ele funciona muito bem com uma pessoa e uma cadeira. Você vê, ó, uma pessoa e uma cadeira, ele vai cortar muito bem. Ele tem lá suas implicâncias com isso aqui, ó. Com headsets. Ele não sabe bem o que fazer, às vezes, com aquela fresta, ó, entre a cabeça da pessoa e o headset. Vê que está começando a aparecer a Adrena lá atrás de novo. E cabelo, que não é um problema que eu tenho no caso, mas às vezes o cabelo também ele não sabe bem onde recortar. Mas veja que o efeito, para algo que está sendo feito em tempo real, até que não está dos piores, especialmente se você quiser fazer aquele efeito de você pôr o jogo menorzinho atrás de você e você ficar aqui no canto. Você provavelmente vai estar pequenininho aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no broadcast e ao invés de me pôr aqui, eu venho aqui e digo que eu quero uma tela verde. Aí vem aqui, tem aqui já a tela verde. Posso vir aqui no efeito chroma key. Aí eu digo que é verde. Posso fazer uns devidos ajustes aqui, ó, até parecer que o brilho é radioativo. E aí... E temos eu aqui, ó, recortadinho, sem necessidade de usar uma tela verde. Como eu disse, ó, às vezes quando eu mexo, vocês veem algumas imperfeições. Aí se eu estiver fazendo aqui um gameplay, não deve ser grandes problemas. E eu consigo também, além da tela verde, dá para pôr até, por exemplo, vídeo no fundo. Fiz aqui o download de um vídeo só pra gente fazer um teste. E agora a gente tem essa coisa bizarra que sou eu na frente de eu mesmo. Eu tô mais pálido nesse do que no vídeo original. As luzes não estão me ajudando, eu acho. E aí nós temos eu flutuando no vídeo anterior, então dá para você usar um vídeo lá atrás, pode usar a cozinha do Jensen, pode usar o que você quiser. E você consegue então criar esse efeito. Claro que provavelmente você vai aproveitar para fazer esse efeito na frente de gameplay e não é 100%, mas já funciona, já dispensa uma tela verde e a gente já consegue alguma coisa, já consegue facilita bastante a vida para quem não quer ter que construir uma tela verde atrás para fazer esse efeito de chroma key, inclusive para eu ficar flutuando na frente do Merchan, que era o que estava rolando agora. Para terminar, o que eu vou fazer? A gente está rodando com a RTX Voice, está rodando também com a correção aqui do estúdio. Eu vou fazer um teste de performance. Então vamos lá. Vou colocar um jogo pesadinho. Vamos pôr em ação o benchmark do Assassin's Creed Odyssey e vamos ver o que rola. Nós estamos numa RTX 3080, esse modelo da Gameward que, né, sobra bastante. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mandar ver em 4K, qualidade altíssima, só assim para a gente dar algum nível de estresse para essa placa. E vamos rodar o benchmark, lembrando que temos rodando o Streamlabs lá em segundo plano e vamos ver qual é o nível de performance que a gente vai conseguir com o Streamlabs gravando, usando a performance dos recursos da NVIDIA para fazer a correção de voz e a correção do recorte do jogador na imagem. E é nós agora ver qual é a taxa de quadros que a gente consegue. Ok, nós tivemos um total de 51 quadros, né? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fechar o NVIDIA Broadcast. Então, sair. Beleza. Agora eu vou gravar de novo. E vamos para uma segunda rodada de testes. Então, estávamos rodando o jogo mais ou menos na casa dos 51 quadros. Vamos rodar o benchmark de novo, vamos ver se vai impactar muito a performance. Mesma configuração, 4K no altíssimo. Valendo! E 59. Então nós tínhamos, quando estávamos capturando o jogo com o Streamlabs e usando o recurso da NVIDIA para fazer a transmissão, para fazer a limpeza tanto da RTX Voice, deixar o áudio mais limpo, quanto ficar nos recortando com o vídeo no fundo, nós tínhamos o jogo rodando na casa dos 51 FPS. E agora que a gente desligou os recursos da NVIDIA, eu ainda estou com o Streamlabs operando, simulando como se eu estivesse fazendo live em 4K com a 3080.
nós subimos de 51 para 59. Então nós tivemos uma diferença de uns 8 FPS, um pouco mais de 10%. Lembrando que a gente estava usando o recurso de um jeito pesado, né? Usando os dois ao mesmo tempo, tanto a voz quanto o vídeo. Estávamos deixando um vídeo no fundo enquanto criava um efeito de chroma key por cima. Então, digamos assim, tentamos estressar ao máximo o NVIDIA Studio e o resultado foi uma perda aí, vai dar uns 8 FPS, vai dar uns 15% talvez. Algo na casa possivelmente dos 15% de performance. É um impacto perceptível, 15% de desempenho, você perder isso é algo grande, mas, por exemplo, nessa situação que a gente está aqui agora, poderíamos muito bem compensar isso fazendo esse gameplay, ao invés de rodar no Ultra, na qualidade altíssima, jogar na qualidade alta, você provavelmente ia recuperar bem mais do que os 15%. Daria para ir devagar na quantidade de quadros a quantidade de filtros que a gente desligaria para conseguir voltar, tá na taxa aí dos quase 60 quadros. É viável, ele tem que estar ciente que vai impactar a performance do seu computador, você tem que estar... Então, por exemplo, se você quer fazer esse streaming a 60 quadros, digamos, você precisa numa configuração que sem estar envolvido o software da NVIDIA, ele precisaria estar rodando ali na casa de uns 70 quadros, você vai ter a margem, provavelmente a perda vai trazer para algo próximo dos 60. Você tem um impacto, 70, 75 frames... Tem um impacto de performance que tem que estar ciente que acontece. Também não sei como é que está a estabilidade dele, então a gente está brincando com ele um pouquinho aqui, não fizemos lives longas com ele rodando para saber se ele crasha ou alguma coisa assim. Mas o começo eu achei interessante. Você abre mão de um pouco de performance, mas você consegue dois recursos bem interessantes. O de redução de ruído é bem legal e também essa questão do vídeo, principalmente para quem não quer montar uma tela verde atrás, não quer ter que investir nessa estrutura, quer já resolver de forma rápida e prática. É um efeito legal, é algo interessante de a NVIDIA ter adicionado ao leque de possibilidades dessa nova linha que está chegando aí. Galera, para mais testes com a 3080, a gente já tem análise dessa placa da Gameware no ar e também temos alguns outros conteúdos. Nós já fizemos vários gameplays, já fizemos até qual processador você precisa para ter essa placa operando na sua capacidade plena. Então dá uma olhada lá no canal e também no adrenaline.com.br que tem bastante conteúdo por lá. E para mais coisas como isso que você acabou de ver, a gente testando os Paranauê dos hardware, só assinar o canal ou ficar lá de olho também no site, que aí vocês ficam sabendo quando um novo conteúdo for ao ar. Nos vemos aí numa próxima. Tchau, tchau!